Olá, sejam bem-vindos novamente. Esse é o Café Sem Politicagem e hoje eu estou aqui com o presidente da Câmara e vereador Átila Boca. Seja bem-vindo, Átila. Muito obrigado pelo convite, Marcelo, em mais um Café Sem Politicagem. Sou grato por mais uma oportunidade. Na última oportunidade a gente conversou sobre alguns assuntos, mais pautados. Hoje eu queria conhecer um pouquinho mais da tua vida, da tua história, como tu chegou aqui em Bombinhas, como que você entrou na política. Tu pode falar um pouquinho pra gente aí? Marcelo, eu cheguei em Bombinhas no ano de 2001 para o ano de 2002, Saí da cidade de Tupã-Seretã, do estado do Rio Grande do Sul, uma comunidade muito sofrida, muito pobre, até a cidade onde eu nasci. A gente sempre costuma dizer que o pobre é pobre e o rico é rico. Normalmente nos interiores do país sempre é assim, oportunidades são poucas que são nos dadas. E em 2001 cheguei no município de Bombinhas, tive a oportunidade de logo chegando aqui estar trabalhando com o Mário César, uma família aqui do centro de Bombinhas, onde trabalhei durante 5 anos vendendo coco e milho, e logo depois comecei a trabalhar também alugando cadeira e guarda-sol na praia. E depois fui trabalhar juntamente com o Rodrigo no Recanto dos Marujos e o tão conhecido Luau do Guga. E logo após iniciei também a minha caminhada na construção civil, onde que no inverno trabalhava atendendo turista e no verão atendendo turista e no inverno trabalhando na construção civil. Como de costume, a grande maioria dos jovens do município de Bombinhas fazem isso. No verão trabalham com a parte do turismo e no inverno alguns vão para a construção e outros também vão para a pesca, que tem muita força aqui no nosso município. Tanto a pesca artesanal quanto a pesca industrial. Uhum. E a minha caminhada na vida pública, ela se iniciou através da minha história de vida, através da minha batalha, da minha luta dentro do município, aonde que no início, quando cheguei, que foi muito bem recebido pelas pessoas que residiam aqui, principalmente a parte dos nativos, Quando que eu cheguei em 2001, a proporção de nativo era bem maior que propriamente agora, Que hoje também tem muitas pessoas de fora que residem no município. E com isso, com a amizade, principalmente no esporte, no futebol, a amizade de escola, e com a alegria de sempre estar conversando com as pessoas, dialogando, respeitando as famílias, veio essa ideia de 2 amigos meus, no ano de 2014 para 2015, para mim estar sendo de candidato a vereador no pleito de 2016. No início me pegou de surpresa, até porque eu tinha aquela mentalidade que para entrar na política tinha que ter dinheiro, tinha que ter um aporte financeiro. E um dos amigos meus deixou bem claro que não necessitava de dinheiro porque a política estaria mudando. Uhum. As pessoas estariam cansadas daquela política antiga e que iria vir uma nova era de política, não somente em Bombinhas, mas também no próprio país. E realmente foi isso que aconteceu. Confesso que na primeira eleição eu tive, querendo ou não, um certo frio na barriga, porque muitas pessoas não acreditavam em mim, principalmente a parte do comércio. Eu sempre comento isso, porque o comerciante não via eu com bons olhos, Um cara que não tinha um certo estudo, que na realidade estava sempre dentro da construção civil, então muitas vezes eles não tinham eu como um exemplo para estar na vida pública. E logo, no término da eleição, conseguimos ter êxito e vencer a eleição. Eu sempre comento que nós vencemos a eleição pela amizade que nós temos e principalmente pelas pessoas que levantaram a nossa bandeira e estavam junto com nós. Uhum. Eu sempre comento que na realidade eu sou só uma peça da engrenagem. Sim. E várias outras pessoas são as peças para essa engrenagem poder funcionar. Vereador, mas você também, a gente observa a caminhada de cada um, a gente que gosta de política, A gente passa a começar a observar, a caminhada de cada um, as bandeiras de cada vereador. Eu vejo assim, que é uma marca muito forte sua, e todo mundo sabe que te conhece, essa parte de atender o pessoal assim mais menos abastado, o pessoal que vem chegando na cidade novo, assim como é a tua história. E como é que chegou a essa popularidade tão grande na cidade de Bombinhas? E você não é nem nativo daqui, você é do Rio Grande do Sul, não é isso? Na realidade, eu sempre comento que a popularidade ela acontece naturalmente, Só que ela é muito perigosa também, porque a partir do momento que às vezes tu se posiciona, você também é atacado mais rapidamente, Eu acredito que a popularidade ela vem crescendo e vem aumentando pela questão de a gente não se esconder das pautas, A gente não ficar em cima do muro em várias situações.
E isso as pessoas, na realidade, vão tendo a gente como referência. Eu me recordo muito bem de um posicionamento meu logo no início do Covid-19, lá dia 15 de março, onde foi fechado tudo, a parte comercial, as praias, e logo no dia 27 eu queria fazer uma carreata dentro do município de Bombinhas para que o comércio não viesse fechar. E me recordo muito bem que naquela época várias pessoas me atacaram, né, me criticaram, me julgaram, e sequer elas vieram saber o porquê que eu estava cobrando daquela maneira. Porque eu não concordava da maneira que estava sendo feito no Estado o fechamento radical de tudo. Aonde que do dia para a noite simplesmente disseram para fechar o comércio sem sequer fazer um estudo em cima disso. E com isso eu não concordava, porque eu acredito que ser radical não te leva a lugar nenhum. Na realidade você tem que ter o conhecimento e realmente pautar o que realmente deveria ser feito. Então não concordei com aquela situação, obviamente com diálogo com algumas pessoas que me orientam e que me coordenam, mas na época eu fui muito atacado. E hoje as pessoas, aquelas que me criticaram e que me julgaram lá atrás, hoje elas reconhecem que eu tinha razão, né? Porque o Covid-19, sem sombra de dúvida, ele existiu no mundo todo, existe até hoje, só que da maneira que a imprensa e que alguns políticos se posicionaram, foi totalmente desleal com a sociedade. E o que mais me deixou intrigado foi que ainda atacou muitas pessoas que tinham conhecimento. E essas pessoas foram refém do medo e principalmente do autoritarismo de muitos governantes, como do nosso próprio governador do estado e como de muitos outros prefeitos dentro não somente do estado de Santa Catarina, mas dentro do próprio Brasil, né? Sim. Ô, vereador, eu sempre procuro buscar informação com quem eu vou bater um papo, né? Saber um pouquinho da pauta de cada um, porque o programa é sobre política, né? Sim. Café sem politicagem. Política é uma coisa boa, politicagem não, né? Sim. Então eu entrei no seu site lá no www.atilaboca.com.br e vi algumas das suas bandeiras, né? Ali o teu site ele é bem explicadinho, conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória, conta ali também, né, das bandeiras que você defende. E aí vi ali, né, que suas pautas são Água de Bombinhas, né, ITBI, tem mais dois, que são... TPA e Plano Diretor. E Plano Diretor. Eu queria que você falasse um pouquinho, pelo menos de uma dessas pautas que seja mais polêmica, né, da TPA, como que tem sido essa tua luta durante essa tua estadia aí como vereador? Então, na realidade, eu nessa minha apresentação para a comunidade de Bombinhas, eu fiz uma prestação de conta do que eu fiz durante meus 3 anos e meio e o porquê que hoje eu não apoio o atual governo que está no mandato. Obviamente que muitas pessoas não concordam com isso, queria que eu estivesse apoiando o atual governo. Só que hoje essas 4 pautas, não existe maneira de eu estar apoiando o governo, eu sabendo e tendo conhecimento que essas 4 pautas dentro do município hoje não existe explicação. Vamos supor, por exemplo, a TPA. A TPA não existe explicação por que ela não foi moldada durante esses 5 anos. A ideia da criação da TPA ela foi simplesmente fantástica. A diminuição de taxa de lixo e para investir na parte ambiental. Eu sempre pergunto para as pessoas, será que o mesmo investimento que a empresa que administra o sistema foi investido na nossa parte ambiental e na nossa taxa de lixo? Será que o comerciante que lá atrás, há 5, 6 anos atrás, foi colocado em audiências públicas, em reunião, que a taxa de lixo do comerciante iria diminuir, será que diminuiu nesse ano de 2020, durante esse período? Não. Não diminuiu a taxa de lixo, não foi investido o mesmo valor que a empresa dona do sistema ganhou durante esse período e na realidade não foi moldada a TPA. Ideias para moldar a TPA foi dadas diversas, não somente por mim, mas como também pelos demais vereadores. E a ideia do início da TPA seria que que o município seria o dono, iria comprar o sistema para poder operacionar a TPA. Então, a partir do momento que eu percebo que isso não é moldado, não porque não existe maneira de moldar, mas sim porque eles realmente não querem moldar, não existe como eu estar apoiando a TPA. Muitas pessoas dizem assim, nós precisamos moldar a TPA. A ideia para moldar a TPA, ela já foi discutida há diversos anos. Não foi moldado porque o executivo não quis. Ponto. Segundo ponto, plano diretor. O plano diretor ele foi discutido há cerca de 2 anos e meio atrás, né? Onde que ele já está mais de 1 ano e meio juntamente com o Poder Executivo.
onde foi feitas as audiências públicas nos bairros, foi escolhido os delegados, esse plano diretor ele foi moldado e não foi mandado para a Casa Legislativa fazer uma audiência pública e colocar o plano diretor em votação. Eu sempre pergunto para as pessoas, aonde que está hoje, dentro do zoneamento determinado, aonde pode ser o mercado público? Aonde está determinado no plano diretor, aonde que pode ser a possível rodoviária do nosso município de Bombinhas? Nós estamos com 28 anos de município e nós não temos hoje a diretriz de onde que vai ser a rodoviária do nosso município. Hoje, muito se fala em questão de mobilidade urbana, em segundo acesso, né? Sendo que hoje nós não temos uma mobilidade urbana propriamente dentro do nosso município. E o plano diretor vai dar as diretrizes para a mobilidade urbana, para onde pode ser um centro de evento do nosso município, onde pode ser um mercado público. Terceira pauta, taxa de lixo, onde que eu havia falado que hoje a taxa de lixo é uma das mais caras do Brasil. Hoje não foi criada nenhuma política pública voltada para o comerciante, para poder diminuir essa taxa de lixo do comerciante. Eu sempre faço uma comparação. Eu pergunto o que uma imobiliária, o que uma academia, o que um escritório de contabilidade produz de lixo? Praticamente zero. Então é totalmente contrário a uma política da igualdade, aonde que ele produz menos, mas assim mesmo ele paga pelo outro. Eu sempre pergunto assim, aqueles restaurantes que estão aderindo à política pública de diminuir o insumo de lixo, esses restaurantes eles têm que ter sim um incentivo, eles têm que ter sim um incentivo fiscal. E essas ideias elas foram colocadas durante esses 3 anos e meio. E o Executivo não trouxe isso à tona para os munícipes. Então nós precisamos sim de uma reforma tributária na parte de taxa de lixo. Isso é fato, aonde que quem não está produzindo lixo está pagando por quem está produzindo. A quarta pauta é uma das pautas mais polêmicas e que, sem sombra de dúvida, me deixa mais indignado. E isso é uma responsabilidade também da Casa Legislativa, que lá atrás, tanto com o contrato da TPA foi aprovado pela Casa Legislativa, como também o contrato perante a empresa Água de Bombinhas também foi aprovado. Aonde que, nesse contrato, a Águas de Bombinhas é uma empresa privada, onde que vai estar administrando durante 35 anos o saneamento básico do nosso município, aonde que já está no 5º ano. E aonde que lá, quando foi firmado o contrato, foi firmado um compromisso que em 6 anos o município estaria saneado 96%. Aonde que hoje todos sabem que a única obra que estão passando a rede de esgoto é na Avenida do Centro. Eu não posso, Marcelo, como representante da comunidade, sabendo os anseios da comunidade, concordar com obras públicas feitas sem passar o saneamento básico, sendo que a prioridade do município é o saneamento básico. Claro. Eu sempre pergunto para as pessoas, a Avenida Fragatas, por exemplo, deu uma grande polêmica. Porque o presidente da Câmara de Vereadores é contra a Avenida Fragatas. Jamais eu fui contra a Avenida Fragatas. Toda a comunidade é a favor. Agora eu sou contra da maneira que está sendo feita e sou contra você ter um contrato bilionário, isso tem que ficar claro, com uma empresa privada, aonde que ela tem como obrigação estar passando a rede de esgoto e não está passando a rede de esgoto. Nós estamos em pleno século XXI. Se eu, como legislador e fiscalizador da população, eu for conveniente com isso, na realidade eu estaria sendo um covarde. Com certeza. Eu estaria sendo um covarde com a sociedade. Fora a questão do aumento da taxa de água, que no ano passado teve um aumento de R$8, de 43 para 51, a taxa mínima, aonde que isso dá um aumento de mais de 15%. E muitas das pessoas, elas não buscam conhecimento para saber realmente esse aumento. Fora a questão de falta de água que nós vivemos no nosso município, fora a questão também de, muitas vezes, pousadas e pessoas que alugam suas casas, faltar água, ter que mandar os seus inquilinos embora, devolver o dinheiro, e quem carga com esse prejuízo? Empresário. O empresário, mais uma vez. Então, assim, essas 4 pautas, que é saneamento básico, TPA, plano diretor e taxa de lixo, o governo hoje ele não consegue realmente transparecer e mostrar para a sociedade o que ele tentou fazer em questão a isso. É inaceitável você ter uma empresa que presta serviço para você com um valor altíssimo, você como o contratante dele não cobrar a responsabilidade dele. Então, assim, a Avenida Fragatas hoje, eu foco nela, obviamente que teve
muitas outras ruas calçadas, onde que não passou saneamento básico, mas a Avenida Fragata, na realidade, em pleno século XXI, nós tendo um contrato bilionário com uma empresa privada, não passar o rede de esgoto, sem sombra de dúvida, é um gasto que nós vamos ter muito alto lá na frente, porque vai ter que quebrar novamente para poder passar a rede de esgoto. Então isso, eu como legislador, não tem como eu concordar com uma obra aonde que ela está sendo feita sem passar saneamento básico. Sim. Mas muitas pessoas vão falar assim, mas sempre foi feito assim. Sempre foi feito assim, será que nós vamos continuar sempre empurrando com a barriga? E com uma população muito reduzida, e Bombinhas está crescendo agora, né, presidente? E agora a gente vê as necessidades que vão vindo junto à cidade, né? E eu digo assim, saneamento básico, o nome já diz, saneamento básico. O que acontece? As pessoas acham, as pessoas não veem esse problema, porque ele não está na sua visão. Mas quando começa a encher essa cidade, começa a movimentar, daqui a pouco o esgoto ele vai ter que sair para algum lugar. E qual lugar que ele vai? Ele vai para a rua e vai para o mar. Porque tudo sempre vai para o mar, né? E aí, mais uma vez, né, a gente vai ter esse problema, que é um grande problema aqui de Bombinhas, que são as poluições dos mares, que é o que mais o pessoal briga. Mas uma coisa que eu quero falar, o presidente, você está como presidente da Câmara agora, né? Pelo que eu pesquisei, você é um fã, é um cara que lutou aí e fez carreata, participou de várias, em relação ao Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, né? Você é 100%, né, a favor do presidente. E hoje você está no Partido Liberal, né, onde você tem um candidato a prefeito, Clodomar da Silva, né? Como é que você vê, como é que está caminhando essa parceria, essa nova fase? Como é que você vê o seu candidato do PL, Clodomar da Silva? Você poderia dizer um pouco sobre ele, né? Sobre essa questão toda, o que você acha? Fazendo um resumo breve, muitas pessoas falam, pô, o Boca ele é mais de esquerda do que de direita, né? Até porque a minha história de vida ela veio da esquerda, ela veio do sem terra. Muitas vezes as pessoas que querem falar da esquerda, querem se comunicar comigo em questão disso, eu falo para todo mundo, nisso eu sou conhecedor de causa, porque eu vim da beira de estrada, né? Sim. Vim da beira de estrada, então eu sei muito bem como que funciona a esquerda perante a uma sociedade que muitas vezes não tem conhecimento. Eu na última eleição vim sim, fui o primeiro político dentro do município de Bombinhas a levantar a bandeira do Jair Messias Bolsonaro. Isso ficou nítido para todo mundo. Não concordo com muitas pautas do presidente Bolsonaro, mas para mim ele é sim um divisor de água dentro da política nacional, aonde que ele trouxe uma transparência e trouxe principalmente políticas voltadas para a família e para aquelas pessoas que são cristãs e que realmente querem um bem para a comunidade. Só que, obviamente, eu não concordo, por exemplo, uma das pautas, para deixar claro para a sociedade, até porque nós estávamos falando de saneamento básico na pauta passada, eu não concordo com a privatização do saneamento básico no Brasil inteiro. Essa é a minha opinião. Eu não concordo, por quê? Porque, do meu ponto de vista, cada estado e cada município ele teria que ter a liberdade de ver, ou ia fazer através de municipalizar ou privatizar, e tanto o Estado ou vai fazer uma estatal ou vai privatizar. Por quê? Porque cada estado e cada município ele tem uma receita. Então nós não podemos generalizar para o Brasil todo. Só para deixar claro alguma das pautas que eu não concordo com a política pública do presidente Jair Bolsonaro. E outras políticas públicas concordo com amplas, apesar que no meu ponto de vista hoje a base do presidente Bolsonaro é sim o nosso economista Paulo Guedes, que é para mim uma das referências hoje de profissional na área dele. Mas falando da questão de eu estar no partido hoje liberal, que é o partido do PL, na realidade nós iríamos sim para o partido Aliança. Infelizmente ele não se formou, então a gente optou estar indo para um partido que estava mais próximo com a política voltada juntamente com o governo federal. E com isso a aproximação do Jorginho Melo, nosso senador, que tem muito grande juntamente com o presidente, onde que já trabalhou na Câmara dos Deputados junto, então tem um vínculo de amizade. Nós resolvemos, né, eu juntamente com a Lourdes, com o Flávio, com o Xando e com o Clodomar, está indo para o PL, aonde que montamos essa chapa e o Clodomar veio de prefeito. Falando do Clodomar, eu sempre vejo nas redes sociais as pessoas comentando, aquele candidato A ou B. E muitas vezes as pessoas comentam do A ou B, mas não procuram saber o currículo dessa pessoa e não procuram saber de que maneira que aquela pessoa chegou ali. Eu sempre comento assim, eu fui ver o currículo do Clodomar, por exemplo, onde que eu
eu já tinha um pouco de conhecimento, sem sombra de dúvida o currículo dele é invejável, né? Invejável. Se você pegar, eu sempre comento assim, não tem nem como comparar o currículo dele com o meu. O meu é totalmente diferente na questão como que eu cheguei na vida pública. Ele, na realidade, ele já veio numa parte do militar. Eu também, quando jovem, estudei em escola agrícola, que é mais ou menos parecida a parte de doutrinas, né? Mas o Clodomar hoje, sem sombra de dúvida, é um cara totalmente íntegro. Se você fazer uma análise, um cara que esteve há mais de 14 anos na frente de uma das instituições mais respeitadas e com mais credibilidade no país, dentro do município de Bombinhas, teve cerca de 14 anos, aonde que não teve uma improbabilidade administrativa, aonde que não teve um processo contra ele, aonde não teve uma menção que o Clodomar plantou a dificuldade para vender a facilidade, como acontece muitas vezes. O que é plantar a dificuldade e vender a facilidade? Muitas vezes tu tem algo ali que tem que ser aprovado e você segura para poder vender a facilidade para algum interessado naquela situação. Então o Clodomar nunca teve isso. Então ele sempre foi um cara muito íntegro. Até mesmo, falar do Clodomar é uma coisa muito fácil para mim, porque já tenho um vínculo de amizade com ele há mais de 12 anos, aonde que sempre ele foi um cara totalmente pelo certo, correto nas suas ações, sempre foi um cara muito bem esclarecido e muito calmo. Muitas vezes as pessoas começam, mas ele é muito calmo, Boca. Às vezes eu levo ele em algumas reuniões, ele diz, pô, Boca, ele não fala, ele não se comunica tanto, mas ele é um cara que ele realmente observa tudo que está acontecendo para depois ele estar agindo. Então, assim, essa questão do Clodomar estar sendo hoje o nosso líder dentro do partido como representante a candidato a prefeito, para mim me orgulha muito, por eu saber e ter a certeza que eu estou sim apoiando uma pessoa íntegra e uma pessoa que realmente está preocupado com o município e que tem um conhecimento amplo, tá, do município de Bombinhas. Deixo isso claro porque logo ao chegar em Bombinhas eu morei muito tempo no bairro José Amândio, onde que o José Amândio teve diversas questões de alagamento e sempre o Clodomar à frente da Defesa Civil sempre esteve a par de todos os problemas e as dificuldades de questão de macro-drenagem do nosso município de Bombinhas. É uma outra coisa para terminar, para a gente terminar aqui, que o papo tá bom e se deixar a gente vai falando aqui, né, presidente? Eu queria te perguntar assim, e como é que você vê essas eleições, para a gente terminar? Está sendo um ano diferente? Está sendo... Você vê alguma coisa diferente? Como é que está sendo a sua campanha, a eleição? Como é que você está sentindo aí? Na realidade é uma eleição diferente, eu percebo isso. Eu percebo que o político hoje, que ele se empolgar, ele pode ter uma frustração grande, né? Até mesmo aquele político que não ouvia as pessoas, né? Eu vejo as pessoas muito quietas, mas eu vejo as pessoas ao mesmo tempo que elas estão quietas, elas estão observando muito o que está acontecendo ao redor do político. Elas estão observando aquelas pessoas que estão por volta daquele candidato. Eu vejo isso por quê? Porque muitas pessoas elas não se posicionam ou não se manifestam, mas elas estão a par de tudo que está acontecendo. Por quê? Porque hoje a comunicação é muito rápida. Então eu digo assim, a pessoa hoje ela não vota num candidato que realmente fale da maneira ou pense da maneira dela, somente se ela não quiser ou ela tiver preguiça de pesquisar. Porque hoje ela pode pesquisar a vida de todos os candidatos. Hoje nós temos, por exemplo, 62 candidatos a vereadores e 3 candidatos a prefeito. Então ela tirar a questão de 1 hora, 2 horas, ela vai pesquisar a vida de todos os candidatos e vai ver qual que são as pautas que esses candidatos defendem e qual que é a maneira que esses candidatos vê o nosso município no futuro. Eu, na realidade, na eleição passada, eu vim como uma renovação, né, pregando a renovação. Eu acho isso de suma importância, você pregar a renovação, você ser renovação, mas ao mesmo tempo, com essa certo experiência que eu estou tendo esses 3 anos e meio, eu sempre comento com as pessoas, eu quero que as pessoas me analisem há 3 anos e meio atrás e me analisem agora. Há um crescimento. Há um crescimento de conhecimento, há um crescimento de propriedade no que está falando, há um crescimento principalmente de estar ouvindo as classes como, por exemplo, do comércio, que na eleição passada eu tinha, querendo ou não, esse receio do comerciante. Hoje o comerciante ele sabe que o que eu estou cobrando e o que eu estou reivindicando é unicamente para um bem comum de todos. Sim. Porque eu estou defendendo o direito dele.
Então, as pessoas hoje, elas estão muito vinculada uma à outra. Então, a partir do momento que isso um vai comentando com o outro. E quando um vai comentando com o outro, você adquire alguns eleitores e alguns cabos eleitorais que, na realidade, eles estão no anonimato. Você não percebe eles, você não vê eles, mas eles estão, querendo ou não, falando o seu nome e puxando eleitor para você. Então, eu vejo assim que vai ter muita surpresa na eleição. Eu percebo isso porque muitas pessoas, às vezes, acham que estão bem, né? E na realidade não é aquele cenário. Muitas pessoas às vezes acham que estão mal e na realidade é completamente diferente. E eu vejo que a sociedade ela acordou muito. Ela acordou muito em questão da transparência. Elas querem pessoas que realmente levantem a bandeira da transparência e que realmente sejam transparentes. Né? E a política pública é uma responsabilidade muito grande. Eu vejo muitos jovens hoje vindo com ideias novas, que isso é de suma importância. Sim, eu sempre comento com as pessoas, pô, Boca, eu venho agora com a renovação, eu digo, legal isso é de suma importância. A renovação, ela realmente traz um gás. Sim. E é como eu sempre digo, a oposição é de suma importância para uma democracia. Sim, claro. Eu sempre comento assim, Marcelo, se hoje você colocar todos remando somente de um lado de uma canoa, eu pergunto se essa canoa ela vai sair do lugar. Ela vai ficar somente girando. Se você colocar um do lado e colocar o do outro, ela vai, muitas vezes ela vai dar uma balançada, mas ela vai ter uma linha. E eu percebo isso na política também. A política hoje ela é de suma importância ter a oposição. Claro. E o mais claro disso foi os nossos 16 anos aí de esquerda, de PT, no comando do Brasil, aonde que infelizmente não tivemos uma oposição ao governo PT durante esse ano todo, aonde foi drasticamente uma corrupção desde o faxineiro até o presidente. Aí, né, presidente, onde nós quase chegamos, né? Onde nós quase chegamos, que é no fundo do poço. Mas graças a Deus teve uma reviravolta aí, estamos saindo desse fundo do poço. Primeiramente eu quero, né, te parabenizar pelo trabalho que você tem feito aqui. Eu já estou na cidade aqui há 5 anos. Perfeito. E eu observo a política, eu leio a política, né? É muito importante, eu vejo as pessoas até falando muito assim, o presidente, mas o que esse vereador fez, não faz nada, não sei. As pessoas às vezes elas não acompanham e assim, às vezes falam, se excedem até no que vão falar. Porque a política ela tem que ser acompanhada, saber o que um vereador faz, o que o executivo tem para fazer. E eu observei que realmente o que você falou é exatamente a tua história aqui como político. Que você teve uma crescente, né? E hoje você está colhendo os frutos disso também, né? Do bom trabalho que você tem feito. E hoje você, como presidente da Câmara, fez um ótimo trabalho também, né? Eu sei que na última vez vocês devolveram 900 e não sei quantos mil, né, para o 950 mil. Isso é uma economia, né? Isso foi um dinheiro que você conseguiu, né, assim, economizar para voltar isso para o executivo, para esse dinheiro voltar para a população. E esse ano parece também que vai chegar mais ou menos nesse número, né? Passa de 1 milhão esse ano. Então isso é fruto de uma boa gestão como presidente. Isso também é um trabalho, né, do vereador e do presidente da Câmara. Então eu quero te parabenizar, muito obrigado por essa entrevista, esse bate-papo aqui. E é muito bom conhecer um pouquinho mais, tá? E espero que você saia vencedor dessa eleição, né? A gente sempre torce, né, para que venham todos, tenham êxito, né, nas eleições. E eu torço para que o teu trabalho continue aqui na cidade, tá bom? Um grande abraço, Átila. Você vai deixar um recado para o pessoal aí, fica à vontade. Então, meu amigo bombinense, se você acha que eu mereço novamente estar como seu representante, como seu legislador e como seu fiscalizador, no dia 15 de novembro, vote 22444. Se você não acha que eu mereço essa oportunidade, encontre nesses outros 61 candidatos a vereador um representante para você. Mas não me vote em candidatos que vão lá unicamente para dizer amém e aplaudir. Porque se for para dizer amém e aplaudir, eu prefiro estar como plateia do que representante da comunidade bombinense. Uma boa tarde a todos.